Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal da Start Dev. E eu queria iniciar esse vídeo pedindo para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação e vamos lá para mais um conteúdo sobre React. Bom, no último vídeo a gente criou essa tela de login, então eu mostrei para vocês um pouco sobre hooks, né? Use state, use memo, use effect. Mostrei para vocês o style de components, né? Que a gente criou essa tela de login aqui, perfeito? Mas, e se a gente quer criar rotas? O que são rotas? Nada mais são que telas. Então, por exemplo, aqui eu quero acessar a barra usuários e mostrar os usuários. Eu quero acessar a barra login e mostrar a tela de login, barra registro e mostrar a tela de registro. Então, eu quero criar rotas, quero criar páginas para que eu possa acessar. Vamos ver isso nessa aula. Para a gente começar, a gente vai precisar do React Router DOM. Eu vou procurar, inclusive, a versão V6, que é a última versão, ok? Então, nós vamos usar essa biblioteca aqui, que inclusive tem toda a documentação aqui para você dar uma lida aí depois, ok? Basta acessar reactrouter.com, tá certo? E acessar a documentação. Show? Então tá. Então beleza. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Eu vou parar aqui, vou dar um clear para limpar. E eu vou fazer o seguinte. Vou instalar aqui, então, em yarn-add e vou instalar o react-router-dom, ok? Vou instalar esta biblioteca aqui. Show de bola. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar este app. Então, aqui dentro de SRC, eu vou criar uma outra página chamada Pages. E eu vou colocar tudo aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar uma página de login e vou criar uma outra página de usuários, por exemplo, tá? Então, usuários. Show! A página de login, eu vou colocar exatamente o que está no app.js. Então, vou criar dentro da pasta login o index.js, vou pegar o meu app.js, vou copiar e vou colar aqui dentro. Eu só vou trocar agora aqui de app para login, para manter um padrão. Tem que trocar aqui embaixo também, login, ok? E usuários também, vou criar aqui ó, o index.js, vou criar essa função, mantendo o nome. Aqui eu só vou retornar um parágrafo e vou dar o nome de usuários. E vou exportar esse cara aqui como usuários, tá certo? Ok. Beleza, vou deixar ele aqui, eu não preciso mexer em mais nada. Aqui em Pages. Aqui eu vou criar uma outra página chamada Routes, onde eu vou colocar as minhas rotas. Ok? Perfeito. Dentro de Routes, eu vou criar um arquivo chamado index.js. Ok? Ok. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou importar aqui o React. Beleza? Vou importar ele. E vou importar dois caras aqui do React Router DOM. Perfeito? O primeiro deles é o Routes e o outro é o Route. Show de bola. Agora eu vou criar uma função. Então, Routes Components e vou dar um return, ok? E eu vou exportar este cara aqui. Export default. Beleza. Aqui dentro eu vou criar todas as minhas rotas. Como eu faço isso? Então, a gente criou aqui, ó, pages de login e usuários. Então, eu vou chamar aqui, ó, primeira coisa, o routes. Ele vai ser o pai que vai englobar tudo isso. E eu vou chamar o route. E cada route é uma rota. Então, eu passo o path. O path nada mais é do que eu vou digitar aqui, ó, barra alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou passar barra login, ok? E aí eu passo o elemento que eu quero. Já vamos preencher. Aqui eu só tenho que colocar o barra, ok? E também outro route, o path vai ser barra usuários e o element eu já vou passar.
Os elementos nada mais são que as nossas páginas aqui, então eu preciso importar elas. Ó. Então eu vou fazer aqui, ó, import login, que está lá em pages barra login, e vou fazer o import de usuários que estão dentro de barra pages barra usuários. E aqui no pet login eu passo como um componente, então eu quero exibir o login, e dentro deste aqui eu passo usuários e faço isso aqui. Perfeito? Show de bola. Só que ainda não está pronto, a gente precisa mudar o nosso app, porque o app é a nossa porta de entrada. O React funciona através do app, tudo vai para o app e o app distribui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz e vou alterar o app. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou importar aqui do React Router DOM, ok? E aqui eu vou importar o Browser Router, ok? Vamos criar aqui o browser. E eu vou importar as minhas rotas, que são exatamente o routes que eu criei aqui, tá? Que é o meu arquivo index. Eu não preciso colocar a barra index, tá, gente? Por isso que eu coloco o nome index, porque o React já entende. O index é como o arquivo principal, tá certo? Vou criar aqui a constante app e vou dar um return também. Vou exportar este cara. Beleza, exportado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui o browser routes e aqui dentro deste cara eu vou chamar as minhas rotas desta maneira aqui. Agora, acessando aqui e atualizando, eu preciso, claro, iniciar meu servidor aqui, aguardar um pouquinho. Beleza, o que aconteceu? Não encontrou page login. Ah, tá, porque a gente precisa mudar aqui, né? Ó. Então agora, aqui tem que ser barra components. Beleza. Bom, ficou em branco porque a gente não tem uma rota barra só. Mas se eu colocar barra login, ó, eu caio na minha tela de login. Se eu colocar barra usuários, eu caio lá na tela de usuários. Então aqui a gente está criando rotas, ok? Para que eu não digite nada e simplesmente apareça, eu tenho que criar uma outra rota. Então eu vou criar uma nova página aqui chamada home, por exemplo. Aqui dentro eu vou criar o index e eu vou criar meu componente home. E vou só retornar aqui um parágrafo escrito home. Ok? Aí dentro da rota, nós vamos importar o home, que está lá em pages barra home. Eu vou criar aqui uma outra rota. Vou passar o path somente como barra, nada mais. E o elemento que eu quero que exiba é o meu home. Não esquece de passar como um componente, ok? Agora lá, ó, eu tenho home, né? Se eu simplesmente não digitar nada ou só barra, cai no home. Se eu digitar barra login, cai na tela de login. Se eu digitar barra usuários, cai usuário. Se eu digitar uma rota que não existe, por exemplo, produto, simplesmente não vai aparecer nada porque o React não entende. Então, como é que é o ciclo aqui? O nosso index.js aqui, ó, que está na nossa raiz, é onde o React inicia. E se você olhar aqui, ó, dentro está o app. Então, tudo funciona através do app, que está aqui. E o app, ao invés de eu criar um componente, eu crio um arquivo de rotas e jogo ali dentro do meu app. E o app chama a rota que todas as minhas rotas estão aqui. Então eu consigo ter um controle quando eu quero que exiba uma tela, quando eu quero que exiba outra, enfim, ok? Então a gente tem isso aqui como uma forma de realizar trocas
de rotas, tá bom? Então você pode criar as rotas, quantas rotas quiser, o nome que você quiser, é só chamar os componentes aqui e criar as rotas tudo certinho, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, eu vou ficando por aqui. Deixe sua sugestão embaixo se você quer algum conteúdo sobre React e mande esse vídeo aí para os seus amigos e não esquece de deixar o seu like, ok? Grande abraço e até a próxima!